Olá, bem-vindo ao Plano Zé, eu sou o Zé e hoje eu trago pra vocês Destiny. Há muito tempo atrás eu fiz 3 gameplays de Destiny, se você não viu eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E lá eu tinha comentado que eu tava planejando fazer a análise de Destiny, só que eu só vim trazer agora porque na semana retrasada, na terça-feira, dia 20 do mês passado, lançou uma nova DLC pra Destiny, Ascensão do Ferro. Eu joguei essa DLC e eu também vou trazer análise dessa DLC junto com esse vídeo. Então eu vou deixar o link na descrição e no izinho aqui em cima, análise só dessa nova DLC. E lá você vai poder ver nos comentários sobre ela. Comentando do jogo, da sua história, do seu funcionamento, inicialmente nós temos, há muito tempo atrás, a partir do ponto atual de Destiny, foi identificado, orbitando ali o sistema solar, um OVNI. E esse OVNI eventualmente pousou em Marte. Então foi mandado um grupo de astronautas para lá. E quando esses astronautas chegaram lá, eles encontraram esse OVNI, uma esfera gigante branca, que não só estava pousada lá, mas estava terraformando o planeta, botando Marte nas condições da Terra, de clima, de atmosfera, de gravidade e tudo mais. Esse OVNI ele foi nomeado de O Viajante, e ele acabou se tornando uma espécie de deus para os seres humanos, porque foi ele quem permitiu aos humanos um avanço gigantesco tecnológico, e além disso a expansão territorial dos humanos para outros planetas. O Viajante ele trabalha com uma energia chamada luz, e é óbvio que essa energia tem uma energia oposta chamada escuridão, e existem raças alienígenas que servem a escuridão assim como os humanos servem a luz. E essas raças, elas chegam aos humanos já querendo destruir, já iniciando uma época terrível de guerras, acabando com a era dourada da raça humana. Durante essas épocas, os humanos são quase que dizimados, são reduzidos a uma única e última cidade na Terra, e o Viajante ele fica quase que destruído, e como um último suspiro, ele cria os fantasmas. São pequenos robôs com uma inteligência artificial muito avançada, com uma pequena quantidade de luz, que tem o objetivo de escolher pessoas para se tornarem guardiões. E esses guardiões têm como objetivo proteger essa última cidade e proteger o que restou da raça humana. E você como jogador é um guardião. Você pode escolher entre 3 raças: humanos, que são humanos normais, exos, que são robôs que foram criados durante essas épocas de guerra para proteger os seres humanos, só que a inteligência artificial deles era tão avançada que, junto com a energia de luz que eles possuíam dentro deles, eles acabaram se tornando formas de vida artificiais, e por causa disso podem se tornar guardiões. Você também pode escolher os Despertos. Os Despertos foram humanos que tentaram fugir do sistema solar, só que acabaram sendo atacados no meio do caminho. Por causa disso eles ficaram presos em uma região ali de naves destruídas, e essa região é extremamente banhada pela escuridão. Por causa disso eles acabaram sofrendo mutações, algo despertou dentro deles, e o olho deles brilha, a pele deles é meio roxa, meio azulada, mas ainda assim eles ainda são humanos, teoricamente. E além disso, você também pode escolher entre 3 classes. Destiny ele é um jogo que tem muitas mecânicas de RPG, eu vou comentar isso também mais pra frente. E explicando as classes como se Destiny fosse um jogo de RPG efetivamente, nós temos os arcanos, que são como se fossem os magos. Eles têm habilidades parecidas com magia, e além disso, habilidades que conseguem aplicar buffs aos seus aliados. Nós temos os caçadores, que são como se fossem os assassinos de um jogo de RPG. Eles têm habilidades voltadas mais a stealth, a agilidade ou coisa do tipo. E nós temos os titãs, que são os tanques. Cada uma dessas classes possui 3 outras subclasses que variam bastante a forma como que você joga o jogo. Isso é muito interessante de Destiny, inclusive. Das atividades que você consegue fazer no jogo, você tem atividades PvE e PvP. Atividades PvP é basicamente o Crisol, onde você vai jogar contra outros jogadores. E o PvE é onde você vai jogar contra a máquina, basicamente. E você pode jogar com outros jogadores também. Destiny é um jogo 100% online, inclusive durante as missões ou até durante as patrulhas você é capaz de encontrar outros jogadores também. E Destiny é um jogo que, para você jogar, você precisa jogar com outras pessoas também. Então, se você não tem com quem jogar Destiny, muito provavelmente ele não vai valer a pena, porque você não vai ter acesso a alguns conteúdos do jogo, e além disso ele não vai ficar tão divertido assim. Sendo que é um jogo extremamente divertido e muito, mas muito viciante. Comentando rápido do que aconteceu no lançamento de Destiny, muito tempo antes de Destiny ser lançado, Destiny já era um projeto da Bungie, que por acaso a Bungie é a criadora basicamente de Halo.
E muita gente viu Destiny como uma forma da Band ela se ressurgir na indústria dos games e tudo mais. Muita gente estava esperando muito por Destiny, até porque a Band estava investindo muito tempo dela no jogo. E também a Activision, que foi quem financiou o jogo basicamente, investiu muito dinheiro nele. Então por causa disso, tinha muita expectativa por Destiny. Quando ele foi lançado foi extremamente decepcionante por alguns motivos. A história dele era extremamente vaga e incompleta, isso eu consigo explicar o porquê. Essa história que eu vou contar não é uma história necessariamente oficial, foi uma história desenvolvida por um jornalista que fez entrevistas com antigos funcionários da Band que trabalharam em Destiny. E nessas entrevistas ele identificou que durante a produção de Destiny foi criado um roteiro para ele, um roteirista estava desenvolvendo a história, e ele terminou esse roteiro e foi apresentar para os seus chefes, só que eles não gostaram. Por causa disso, eles decidiram fazer tudo do zero e tudo de novo. Então, quando eles refizeram a história de Destiny, o roteiro de Destiny, não ficou tão bom quanto estava, não ficou tão elaborado. É claro que isso não ia acontecer, porque eles fizeram isso meses antes do jogo lançar. Isso foi um problema. E a história, quando ela chegou, era uma história extremamente vaga. As missões, enquanto você estava fazendo elas, você não entendia o porquê você tá ali, o que você estava fazendo ali. Além disso, também, o que incomodou também os jogadores foi que o jogo, a história dele, seria dividida em DLCs, conteúdo vendido separadamente. O que não é bom. E o que as pessoas odeiam, na realidade, em jogos. E essas DLCs, quando vieram, elas não trouxeram tanta coisa boa quanto a Band ou outras pessoas disseram que ia trazer. Até porque, pelo menos a primeira DLC, a Band não escutou o público. Ela só começou a escutar a partir da segunda, a partir da Casa dos Lobos, que eu digo que foi a melhor época de Destiny. Durante a Casa dos Lobos, a DLC te permitia jogar muita coisa do jogo, aproveitar todo o conteúdo que foi lançado anteriormente nas outras DLCs e no jogo original, coisa que a primeira DLC não permitiu. Ela basicamente só permitia que você jogasse o conteúdo lançado por aquela DLC. E foi o que a terceira DLC de Destiny fez. Quando a Rei dos Possuídos lançou, ela cortou Destiny, colocou o nível máximo lá em cima e fez com que todo o conteúdo lançado anteriormente das outras DLCs e de Destiny original ficasse inútil. Durante a Rei dos Possuídos, você só tinha conteúdo da Rei dos Possuídos para jogar. E por causa disso, para quem tinha jogado a Casa dos Lobos, Destiny se tornou um jogo extremamente chato e monótono. Isso não é bom. Sendo que Destiny é um jogo extremamente divertido e viciante, é um dos jogos com o melhor visual da nova geração, isso sem dúvida, e a trilha sonora dele também é incrível. As incursões de Destiny são muito boas de se jogar. Voltando à ideia de que Destiny tem mecânicas de RPG, as incursões são como se fossem as dungeons. Isso é muito interessante de Destiny. A jogabilidade dele é muito boa. Destiny ainda é um jogo que vale a pena, mas muitas vezes parece que ele não aprecia e não valoriza os seus jogadores. Isso é um problema. Vale a pena jogar Destiny hoje? Talvez não, até porque essa nova DLC ela tá muito cara. Mas ainda assim não deixa de ser um jogo bom. É um jogo muito bom. Se você tiver com quem jogar, vai valer muito a pena. Você vai ter um ótimo momento com Destiny. Se você quer saber dessa nova DLC, eu digo pra você ver o outro vídeo que eu fiz, que vai ser lançado junto com esse. Como eu disse, o link tá na descrição e no izinho que aparece aqui em cima. Então vai assistir. E por enquanto é só o que eu tenho pra falar de Destiny. Se eu falei qualquer coisa de errado ou esqueci qualquer coisa, por favor, diga nos comentários. Me diga também a sua opinião se você já jogou Destiny, mas antes não se esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.
Guardian down. Guardian down. Notorious mercenary dead. No small matter. You will be rewarded treasure from the Queen, and my respect as well.